E aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo eu vou falar sobre o 7º episódio da segunda temporada da série Vikings. Vamos começar com essa análise. Então, como eu sempre explico nas minhas análises da série Vikings, né, e também pra quem vê a própria série, dá pra perceber que existem vários personagens que são focados em cada episódio, cada um com seus respectivos problemas, suas subtramas, né, que são, assim, constantemente desenvolvidas, como também a trama geral que ocorre como plano de fundo. Então, para poder organizar melhor esse vídeo, eu vou falar um pouco de cada personagem, pelo menos os que mais se destacaram no decorrer do episódio, para conseguir organizar melhor essa análise, né? Então, assim, primeiramente vamos começar a falar da Sig, né? Que desde o início da temporada, pelo menos nessa segunda temporada, deu para ver uma posição dela contra o Ragnar, né? E nos episódios anteriores deu para ver que ela falou com o ancião, né, com o cara que vê o futuro, que ela quer o poder de volta, que ela quer estar na posição social que ela estava na primeira temporada. Então dá pra ver claramente que ela é contra o Ragnar. E nesse episódio ela se destacou mais nesse tipo de argumento, principalmente falando informações pro rei Horik. E assim, ela falou que, né, ela admitiu que faz isso por causa do Rollo. E ficou uma coisa meio confusa, porque tudo bem, você está contra o Ragnar, mas você quer destruir o Ragnar para você poder ajudar o Rollo. Mas ao mesmo tempo você quer estar no poder novamente. Não pareceu muito lógico isso. Pode ser um conjunto de coisas, mas isso também não faria sentido ela querer ajudar a Aslaug, porque a Aslaug é a mulher do Ragnar, né? E ela ajudou a Aslaug no episódio 4, 5 por aí. Então ficou um lance meio confuso a trama dela, mesmo tendo alguns detalhes que possam entregar um pouco da sua trama de forma resumida. Mas se analisarmos os detalhes, não faz muito sentido algumas partes. Mas também foi explorado o romance dela com o Rollo, que apesar de não mostrar muito os dois juntos, que é um grande erro da série, né? Pô, os dois são namorados lá, estão se pegando, mas raramente aparece isso, raramente aparece os dois conversando, tendo algum problema juntos. Não, é apenas sexo que eles fazem. Isso não é namoro, isso parece mais amizade colorida, então fica meio complicado de ver eles como um casal. Em relação ao Floki e a Helga, né, que são personagens que nós podemos dizer que são mais secundários, tivemos algumas surpresas, principalmente na revelação de que a Helga está grávida, né, então o Floki vai ser um pai, e eles decidiram se casar. É um lance bonitinho e tudo mais, só que o que isso vai servir para trama geral, sacou? Porque normalmente tramas significativas são aquelas que afetam a trama geral. Porque sempre tem tramas assim, né? Que tem associação com algo muito maior. Só que esse casamento do Floki com a Helga, nós podemos pensar de duas formas. Ou isso pode representar algo importante no futuro, ou apenas serve para dar alguma atenção para personagens esquecidos. Porque a Helga, ela realmente não fez nada até agora, desde o seu aparecimento na primeira temporada, e o Floki é realmente um personagem de fundo até agora. Ele ajuda algumas vezes, mas é só o ajudante secundário. E nesse episódio ele recebeu um foco interessante dizendo: eu quero me casar, tudo mais. Ele até expressou, né, o que ele pensa do Ragnar na sua posição de rei, que ele não quer compartilhar esse tipo de informação com o Ragnar, porque o Ragnar ele tem tudo, mas ele não quer que ele tenha o poder perante os dois. É um lance legal, mas novamente parece mais um movimento desesperado para dar alguma atenção a personagens que foram esquecidos anteriormente. Falando em casamento, né, nós tivemos em relação ao rei Eckbald, né, que é o rei de Wessex. É o Wessex, pelo que parece. Tivemos finalmente a aparição do King Ella, né, que no caso ele é o rei de Northumbria. E tivemos finalmente a união entre os dois, né, entre o King Eckbald e a Ella. Isso pode significar um grande perigo pro Earl Ragnar, porque eles são dois aliados que odeiam o Ragnar tecnicamente, né, de forma geral. E uma coisa legal é que também teve casamento nesse ponto, né? Uniu os dois e caramba, agora ferrou, né? Que juntou o Walterwolf, né? Que no caso é afilhado, filho do Eckbald, com a Judith, a filha do Ella. Então, teve um casamento, só que esse casamento entre os reis, né, da Inglaterra, no caso, os filhos dos reis, pareceu algo muito mais significativo para a trama geral do que o casamento do Floki com a Helga, e fortalecendo mais ainda essa questão de personagens secundários recebendo atenção por desespero. Mas, de forma geral, os inimigos do Ragnar, os dois, né, no caso, os dois reis, se uniram, e isso pode significar algo muito
grandioso pra trama geral lá na frente, porque se inimigos se juntam, eles ficam mais fortes, então isso pode ser algo muito legal mesmo. Em relação ao Bjorn, nós tivemos novamente o foco na questão particular dele, na trama particular envolvendo a Porum, que, assim, não teve tanta coisa assim, né? Ele apenas ficou falando que tá interessado nela, enfim, é o problema dele, mas que tá se desenvolvendo aos poucos. O que isso tem a ver com a trama geral, até agora eu não sei de nada, né? Então, infelizmente, ele não tá tendo tanta aparição assim na questão física ou envolvendo a trama principal. É apenas ele querendo namorar com uma garota do vilarejo. Uau, ok, é uma coisa meio pequena, mas o amor é uma coisa legal de ser explorada, né? Então vamos ver como é que isso vai se desenvolver lá pra frente, mas até agora não tá tendo muita coisa. Agora, também tivemos uma pequena aproximação dele com o seu próprio pai, que ele ficou falando sobre como é que vai ser a questão da águia, do Yarborg, mas foi uma leve aproximação entre os dois, com envolvimento de conselhos, então já foi algo um pouco legal para desenvolver tanto essa aproximação do Bjorn com Ragnar, como também os pensamentos do Bjorn sobre a vida, estratégias e etc. Então vamos ver o que isso vai alterar no personagem. Em relação ao Rei Horik, não teve muita coisa, infelizmente, mas ficou mais claro o seu vício em querer manipular as pessoas. Ele não é o cara de combate, né? Ele não quer lutar. O que ele busca mesmo é realmente manipular as pessoas. E nesse episódio ele demonstrou um pouco seu interesse e vício e, sei lá, em buscar querer eliminar o Yarborg de qualquer forma possível, usando vários tipos de argumentos, também manipulando um pouco a Sig, né? Então, de forma geral, momentos de manipulação, destacando mais um pouco do talento, do possível talento desse vilão, né? Porra, porque o cara tá contra o Ragnar, pelo que tá aparecendo de acordo com as revelações dele, né? Então fica algo complicado de julgar ele como uma pessoa amistosa, né? Que tá no meio termo. Não, ele tá contra o Ragnar, inimigo dele, pelo que tá aparecendo. Em relação ao Ragnar, infelizmente ele não tá tendo muita coisa, ele tá fazendo as mesmas coisas em vários episódios, mas dessa vez ele teve que participar de um evento, que no caso foi abrir o corpo do Yarborg, né? Então é legal ele participar desses eventos importantes que o tem que fazer. Isso pode ajudar um pouco o personagem, mas até agora realmente não teve tanta coisa em relação a ele. E em relação a Lagertha, eu acho que o único ponto chamativo dela, que alterou toda a sua posição social, foi que ela se transformou em um após matar o seu marido. Então foi algo legal. Agora ela tem um exército, poder e tudo mais, e que pode ficar mais próximo do Ragnar dessa forma, sem ter problemas amorosos ou algo assim. Em relação a Aslog, também não teve, infelizmente, nada significativo, né? Então, um episódio meio vazio, né? Eu acho que foi meio parado, aconteceu várias coisas, mas não teve tanta coisas importantes assim, né? Então, como nota, eu vou dar nota 7,5. Se você acha que o episódio deveria ser uma nota maior ou menor, você pode comentar aqui embaixo na área de comentários. Como também você pode inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, esse é o vídeo, espero que você tenha gostado. Foco só com o BR, partir no próximo vídeo. Valeu!